Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso programa Prodecast, podcast da empresa Prodetec Segurança, uma das maiores e melhores empresas do Brasil na área de segurança privada. Sejam muitíssimo bem-vindos. E hoje uma noite muito especial, mais uma ocasião muito especial, em que nós podemos nos servir aqui do conhecimento de um grande policial militar que atuou durante muitos anos no Rio de Janeiro e que foi deputado federal, atuante na Câmara Federal em favor da segurança pública. A atuação do crime organizado no Rio de Janeiro, os casos brutais na Bahia e a violência constante em São Paulo voltaram a colocar em evidência a crescente crise de segurança pública no Brasil. Dados apontam que o tema é cada vez mais motivo de preocupação para o governo, além de ser um ponto vulnerável para as administrações estaduais. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 17% dos brasileiros citaram a insegurança como o maior problema do país. O assunto já lidera o ranking empatado com a saúde. Em dezembro de 2022, a porcentagem era de apenas 6%. Nós estamos trazendo hoje aqui o João Carlos Soares Gurgel, conhecido como Sargento Gurgel. Sargento Gurgel, como já disse, foi policial militar no Rio de Janeiro, hoje é advogado, já foi deputado federal e trouxe para a sociedade brasileira inúmeras leis muito importantes em favor da segurança pública. O Gurgel é formado em Direito, especializado em Direito Público e Tributário e é pós-graduado em Políticas Públicas e de Justiça Criminal, além de ser pós-graduado também em Segurança Pública. O Sargento Gurgel é uma das pessoas que eu tenho maior respeito e admiração, não só pela sua trajetória política, mas pela sua trajetória como policial militar num dos estados em que a gente sabe é muito difícil trabalhar no ambiente de segurança pública, que é o Rio de Janeiro. Hoje está nos prestigiando aqui, vindo do Rio de Janeiro, para uma entrevista muito importante para todos nós. Gurgel, muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo, muito obrigado por você estar nos prestigiando aqui com a sua presença. Por favor, as suas considerações iniciais. Dr. Clóvis, olá, espectadores. A honra é toda minha, né? Dr. Clóvis também é um ícone da segurança pública, hoje no setor privado, mas a gente conhece bem todas as contribuições dele para a segurança pública, na linha de frente, né? Sendo sempre um delegado muito atuante. Então, tem sempre o carinho de quem é de verdade. A gente diz o seguinte, quem é de verdade conhece quando a pessoa é de verdade. Então, eu estou diante também de um grande policial, de um grande delegado da Polícia Civil e agora no setor privado. Então, como você falou, essa empresa ela é realmente, se não a melhor, uma das melhores. Mas porque tem você à frente dela, tem uma pessoa ilustre que detém todo o conhecimento e experiência de segurança e, sobretudo, segurança pública. Então, a honra é toda minha. Um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para esse programa maravilhoso. Muito obrigado, Gurgel, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas que nos foram trazidas aqui por alguns ouvintes nossos, né? Forçoso dizer que você, policial militar, atuante num dos estados em que a gente hoje tem acompanhado uma certa dificuldade em conter a criminalidade, né? As pessoas que nos assistem gostariam de saber como é que é o trabalho da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Olha, meu amigo, essa é uma pergunta que eu estou na reserva da Polícia Militar desde 2018, quando fui eleito deputado federal, né? Mas o serviço da Polícia Militar, ele é uma coisa assim... eu vou tentar dar uma resumida, né? Eu vou contar uma história, inclusive, engraçada, né, comigo, né? Eu trabalhei numa das regiões, a Zona Norte, numa das regiões mais complicadas do Rio de Janeiro. No momento que você tem uma ocorrência que o que chega para um 90, que seria um cárcere privado, aí você chega na ocorrência, é simplesmente o marido já idoso de uma senhora idosa que não queria tomar banho. Então ela chamou a polícia dizendo que era cárcere privado. Olha isso, hein? E para que a polícia militar pudesse fazer o marido dela tomar banho.
Você sai daquele local, você se depara com bonde, né? Bonde na época tinha muito, que eram vários traficantes armados, e ali se inicia uma troca de tiro, coisa de menos de 5 minutos. Então, olha a atividade policial, como é que é, né? A gente saía, por exemplo, teve uma ocorrência que me marcou bastante também, que a gente saiu de uma ocorrência também envolvendo uma notícia que não era verídica. Ela não é você sabe bem o que é isso, ela não é uma mentira, ela é uma situação que a pessoa acha que existe e não existe. Que era também envolvendo uma criança que ligou para o 90, a pessoa do 90 não tinha percebido que era uma criança, e aí, enfim. Depois disso, nós saímos, pegamos uma ocorrência de roubo. Cheguei lá nessa ocorrência, tinha um cara bem vestido, de terno, né? E ele falou, os ladrões estão aqui. Nós entramos, eu primeiro dei no rádio, falei, ocorrência confirmada no local, elementos ainda no local. Isso eu estou te contando um fato, para você ter uma ideia, de 2003, tá? Esse fato que eu estou te falando aqui de 2003. E aí o cara, a gente vasculhou tudo, olhou todos os carros e entramos no apartamento do cara, tinha um buraco no banheiro, e ele falou, ele deve ter subido, ele deve ter se escondido ali. Quando a gente vai para a sala do cara, a gente se depara com a esposa dele. Foi aquele susto, e graças a Deus eu estava na ocorrência e não tomei uma atitude que pudesse colocar a vida dela em risco, apesar do baita susto que eu tomei com ela, ela tomou comigo. Lógico. E aí, resultado da ocorrência, o marido tinha problemas mentais. E o cara, bem vestido, ele, hipoteticamente, fazia isso praticamente toda noite. Então, por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, as pessoas questionam a atitude de um policial, mas não entende que ele passa por diversas ações no mesmo dia. No mesmo momento que você está tomando um tiro aqui, você pega uma ocorrência que é hipotética ali. E esse segundo que você tem para saber o que é realidade e o que é ficto, influencia muito. Isso para um ambiente normal, né? Vamos falar agora de tráfico, de milícia, de organizações criminosas que estão tomando conta do Rio, né? Isso é um outro desafio para todas as polícias, não só para militar, né? Mas eu sempre quis fazer esse recorte que as pessoas questionam muito a atitude do policial. O policial apontou o fuzil para o meu carro, o cara não está enxergando nada dentro do carro. Quantos policiais já não foram baleados de disparos que vieram de carros que tinham isso filme? E aí, isso a gente entra eu vou até dar uma pausa para a gente poder conseguir fazer corte, senão a gente consegue fazer corte. Sim, né? Isso. Mas vamos lá. Eu vou iniciar o assunto, corto de passo, a gente entra na responsabilização de segurança pública. Por quê? A gente não tem apoio dos municípios na segurança pública. São Paulo dá um grande exemplo, que ele tem a Guarda Civil armada. Então, exato, o município aqui ele é atuante na segurança pública. Estado do Rio de Janeiro, nenhum município contribui de forma eficaz para a segurança pública. Uma delas, por exemplo, poderia ser nessa questão de controle de frota de veículo através dos monitoramentos. Que a prefeitura ela é muito boa em colocar câmeras para te filmar, inclusive, te multar por vídeo monitoramento, mas não quer usar essas mesmas câmeras para identificar veículos circulando roubados. O mesmo radar que identifica seu carro no momento que passa, ele vai ser capaz, e pode até ser, em alguns estados já é assim, de saber se tu deve PVA, mas não diz para a polícia que o carro é roubado, pô. Pelo amor de Deus, cara. É jogar tudo nas costas das polícias estaduais e que se dane o resto. Mas vamos lá, se deixar a gente fala muito. Né? E ainda assim se falar no déficit de recursos humanos, né, Gurgel? Porque a gente percebe que a involução do quadro policial, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, seja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, é óbvio, é claro, né? Não existe, me parece, um investimento do Estado, né, como um todo, quer dizer, a federação, né, a União e os Estados-membros, e talvez até mesmo os municípios, como você falou, em segurança, não investem na contratação de gente para a área de segurança, né? No Rio de Janeiro isso é muito claro também. Olha, o Rio de Janeiro ele é um estado emblemático na segurança pública,
Sobretudo também por causa das milícias, né? As milícias é algo tão quanto tráfico, né? Você tem lá o pessoal de esquerda que só diz que a milícia é crime e o tráfico são tudo bonzinhos. Não, tudo é vagabundo. Tudo bandido igual. Todos eles. Né? E aí você tem um problema seguinte, essa política de culpar o outro e não resolver, ela tem se perpetuado, ela tem de forma assombrosa dominando os temas. Então você tem lá o prefeito dizendo, segurança pública não é competência minha. Aí você tem lá o Estado, né, e o governo federal. O governo federal diz, eu mando o recurso, como se isso fosse suficiente, como se o recurso fosse suficiente. Né? E você tem as polícias militares e civis dando o melhor de si para fazer funcionar aquilo que não tem a menor condição de funcionar sem que todos os aparatos funcionem em conjunto. Por exemplo, quando o policial faz um disparo de arma de fogo numa ocorrência onde ele poderia usar uma arma não letal, a pergunta que fica é, cadê a arma não letal e cadê o treinamento para que ele utilizasse a arma não letal naquela ocasião? Justamente. Porque é muito fácil pegar o pai de família, o policial, condenar ele como se fosse um fato isolado e não buscar a responsabilização de quem tem esses deveres, de estruturar as polícias. Lógico. E aí, vamos lá, vamos falar de município, né? Nós acabamos de sair de uma eleição municipal, então eu quero bater muito nessa tecla, porque as cidades mais violentas do mundo só resolveram o problema da violência quando o município encarou de frente. E isso é uma questão muito simples de se entender. Cada município tem sua peculiaridade, cada município tem seu índice maior ou menor de crime. Então, quando você traz o município para dentro da segurança pública, você tira um pouquinho da sobrecarga que tem dentro das polícias, civil e militar, e você tem mais especialidade no tratamento daquele assunto. Então, se lá tem vocação para turismo, então o município cria uma polícia para cuidar do turismo. Já desafoga a PM. Isso. Se lá tem vocação para comércio, se lá é um município de fronteiriço, tem outros problemas ali. Agora não, eles pegam e colocam toda a sobrecarga em cima da polícia militar, em cima da polícia civil, mas da polícia militar, que é a polícia ostensiva. E aí fica nessa troca de acusação onde ninguém resolve o problema da segurança pública. Não é fácil, mas se não tiver um conjunto de ações envolvendo todos os agentes, envolvendo o Ministério Público, envolvendo Poder Judiciário, envolvendo Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder Judiciário, já falei, se não tiver, e a sociedade civil também, porque a sociedade civil tem grande parcela de responsabilidade também. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é o que diz a Constituição. Agora, você imagina, os prefeitos hoje alegam o seguinte, não é dever constitucional da polícia, do município cuidar da segurança pública. Também não é dever da Polícia Militar cuidar do tráfico de drogas. A Constituição fala que o dever de combater o tráfico de drogas é da Polícia Federal, não é da PM. Aí eu pergunto a você, eu vou perguntar para você, mas vamos perguntar ao nosso espectador. Imagina se a polícia usasse a Constituição como desculpa para não proteger a sociedade. Se com a Polícia Militar já estamos vivendo esse problema, imagina sem ela. Exatamente. E ainda existe, meu irmão, uma questão que é relativa às leis, não é? Você foi deputado federal muito atuante, principalmente na área de segurança pública. Eu me recordo de que você promoveu na Câmara Federal um movimento para que fossem votadas as leis mais rigorosas, né? Poderia repassar esse assunto conosco aqui, por favor? Claro. O que acontece? Existem várias formas, quando se está no parlamento, quando se é deputado federal, existem várias formas de luta por um objetivo, né? Eu, por ser especialista em segurança pública pela UF, por ser policial militar da ativa por 17 anos, por entender todo esse processo, fiz um estudo e propus alguns projetos de lei emblemáticos para
solucionar ou pelo menos melhorar a questão da segurança pública. Porém, a resposta que a gente tinha sempre dos presidentes é que meus projetos eram polêmicos e desagradavam à esquerda. Então, não iria à votação, não iria entrar em discussão, porque a Câmara não tinha ambiente para tratar desse projeto. O que eu penso de segurança pública, meu amigo? Claro que você é uma autoridade policial também, pode discordar se eu estiver errado em algum momento, mas eu separei segurança pública em nível 1. O que eu entendo que é nível 1 de segurança pública? Tudo aquilo atinente à função policial, à execução do serviço e todos os equipamentos, salário, né? Então, equipamento do policial, salário, treinamento, tudo aquilo que em tese compete ao governo do Estado, eu elenquei como nível 1 de segurança pública. Efetivo. Então, se o policial tem que ter um bom salário, nível 1. Policial tem que ser bem treinado, nível 1. Policial tem que ter efetivo adequado, nível 1. Policial tem que ter um aparato ali no carro que identifique, como no Chile tem isso. Você tem um chip no carro que identifica, quando passa por uma viatura, acende uma luz vermelha dizendo que aquele carro ali é objeto de furto ou roubo. Então, isso aí salvaria, inclusive, a vida de muitos policiais. Sim. Né? Eu até ajudei muitas polícias, dei muitas viaturas blindadas para a Polícia Militar do Rio, com emendas parlamentares, ajudei muito a Polícia Militar do Rio, foi mais de 30 viaturas que a gente deu, mas ainda assim a gente sabe que um veículo roubado tem vagabundos ali dentro. Nível 2 de segurança pública. Eu entendo que nível 2 de segurança pública nós estamos falando de Congresso Nacional, ou seja, reformulação das leis penais, execução da pena, nós estamos falando aí de Justamente. polícia penal, né, da ressocialização do preso, nós estamos falando da reincidência, nós estamos falando de diversos aparatos, nós estamos falando das decisões judiciais, muitas vezes prejudiciais e extremamente danosas para a segurança pública que a gente está tendo. Justamente. Nós estamos falando de todo o aparato secundário, por isso eu chamo nível 2 de segurança pública. É aquele que os estados não controlam. Então você precisa que os poderes entendam e atuem para melhorar esse cenário e a gente conseguir evoluir. E nível 3, a gente ouve muito falar o seguinte, de educação, né, e economia. E eu incluo um terceiro elemento, cultura. Por quê? Vamos lá. Perfeito. Educação. Educação protege, muda qualquer sociedade. Óbvio, a médio e longo prazo. Nós não temos esse tempo. Nós não temos 5, 10 anos para educar. Se começássemos agora, nós teríamos um resultado daqui a 5, 10 anos para frente. Então, a educação ela é importante? Sim, mas ela vai ter um efeito a médio e longo prazo. Uhum. Economia. Eu tenho dúvidas se com a sociedade que a gente está vivendo hoje, o problema é a economia, porque vai vir um pessoal de esquerda e vai dizer o seguinte, é falta de emprego que faz o cara roubar. Não, não é. O que faz o cara roubar é ele ser safado, sem vergonha, ele ser covarde, porque está tirando, inclusive, de um pobre também, que as pessoas acham que ele vai lá na casa e roubar do rico. Não, ele vai roubar o celular do cara que está no ônibus, do cara que está no trem, ele vai roubar o carro do cara que não é blindado. Então, o ladrão, cara, ele para mim é uma espécie de covarde ao extremo. Não só por isso, porque ele mata a pessoa. Já parou para pensar nisso? O cara vem, parece que quer que você reaja. Porque ele fala, eu quero te matar, eu quero te matar. Todo mundo que já sofreu um assalto sabe que o ladrão vem assim. Ele não vem querendo o teu bem, ele vem querendo tirar a tua vida, ele vem com ódio de você. Talvez por essa cultura de dizerem que ele é vítima da sociedade. E aí o terceiro elemento, né? Cultura. Né? Nós ouvimos a expressão no Brasil que a lei não pegou. A lei não pegou, pô. A gente vai lá, aprova, né? Custa mais ou menos R$180 mil para os cofres públicos aprovar uma lei. Impressionante. Lá no Congresso Nacional. E nós vivemos no Estado democrático de direito. Supostamente, né? Vamos lá. E aí o cara simplesmente fala assim, a lei não pegou. A lei não pegou. Não queremos cumprir a lei e pronto. Então, culturalmente, o que o cara faz? Compra peça roubada. Por que tem roubo de carro? Porque tem quem compra as peças roubadas. Por que tem roubo de telefone? Porque tem quem compra o telefone roubado. Né? Justamente. E aí, nesse sentido, irmãos, por isso que eu falo que a cultura é um elemento importante também no crime e que você não vê quase ninguém falando. Ou quando eu ouvir esse vídeo aqui, vai aparecer um monte de gente reproduzindo ou criticando, mas tá bom. Falem da gente, importante falar da gente. Né? E aí, eu te passo a palavra e depois eu falo um pouquinho dos projetos específicos e por que a gente petrou eles, pode ser? Essa sua classificação é muito inteligente e importante, porque realmente
as autoridades estaduais, até recentemente a gente viu o senhor presidente da República reunir os governadores, né, dizendo a eles que haveria logo mais um projeto de lei para chamar para o governo federal o controle das polícias estaduais, sendo certo que a gente vive num país de dimensões continentais, né, com diferenças regionais muito grandes, e se o governo federal não consegue aparelhar, no sentido positivo da palavra, a própria Polícia Federal, não consegue dar salário para a Polícia Federal, não consegue dar recursos para a Polícia Federal, não consegue dar quadros para a Polícia Federal, como vai poder querer, né, fazer com que a gestão das polícias estaduais e até das guardas municipais seja feito pela federação, né? E alguns governadores, inclusive, dentre eles o Ronaldo Caiado, foi muito assertivo em dizer, olha, eu não vou pôr câmera nos policiais militares, eu não vou aceitar ingerência, não vou aceitar que as minhas polícias sejam administradas senão pelo nosso Estado, porque nós conhecemos o Estado e tudo mais. Então, essa classificação que você traz, ela é muito inteligente, porque precisa mesmo ter uma administração regionalizada. Não dá para o governo federal administrar um país com as nossas dimensões, e até, por exemplo, os Estados Unidos, onde a polícia é municipalizada, polícia de condado, né? Que talvez fosse uma alternativa aqui para o nosso país. E as duas outras partes da classificação também são muito inteligentes, porque, lógico, se nós temos leis frágeis, como é que nós vamos colocar o criminoso na cadeia, né? O sistema criminal não consegue segurar o cara há muito tempo. O nego vai para a rua no dia seguinte, ainda tem audiência de custódia, um monte de bobagens aí que criaram ao longo desses anos. Sem dizer que realmente a cultura brasileira precisa ser tratada de modo diferente. Eu não sei se estou certo, mas vamos dizer que de 30 anos para cá, pelo menos, passou a existir no país uma certa condescendência, né? Um certo carinho, um certo cuidado com o criminoso, porque imagina-se que ele seja um produto da sociedade, quando, como você muito bem observou, tem gente rica que também está no crime, tem pobre que é honesto, né? Portanto, não dá para dizer que a pobreza é o motivo da criminalidade. E que é isso mesmo, é um covarde, mau caráter, né? Que é hoje tratado a pão de ló e que deveria estar sendo tratado de forma muito mais rigorosa. Eu sou até defensor de prisão perpétua, para dizer o menos, né? De castração química e de outras medidas. Mas eu lembro que você, naquela quantidade de projetos de lei que colocou lá na Câmara Federal, alguns deles eram de grande destaque e eram novidades para o nosso sistema criminal, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho desses projetos de lei que você fez lá. Vou falar. Eu queria só comentar duas coisas, né? Uma que o Caiado, com certeza, tinha um sargento da PM do Rio ali orientando ele. Ah, com certeza. Porque aquelas palavras ali, ele tem que ser polícia em umas 10 gerações para poder representar tão perfeitamente a voz das polícias, né, cara? É isso mesmo. Ele foi muito firme ali naquelas palavras dele. Segundo o seguinte, o governo federal me vem com essa loucura, mais uma loucura, de centralizar o poder. Você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 40 mil modelos de polícia. Estados Unidos, e você visitou as polícias americanas? Conheci algumas polícias de lá, seus equipamentos, seus treinamentos, suas formas de trabalho. Eu tive uma grande experiência com a polícia dos Estados Unidos. E aí ele vem... A lógica dele é muito simples. Ele quer concentrar o poder no governo federal, porque hoje ele acha na cabeça dele, não sei o que ele pensa, que as polícias militares seriam, em tese, uma fraqueza do governo federal. Então, ele quer aproveitar esse momento para se aproveitar das polícias e conseguir aumentar esse controle. E, quiçá, não vai querer desarmar as polícias, porque do jeito que está acontecendo... Aí eu faço um desafio, então, ao governo federal. Quer resolver o problema da segurança pública? Fuzil, granada, pistolas sem ser 380.
Tudo isso é armamento exclusivo das Forças Armadas. As Forças Armadas tinham que estar combatendo todos os elementos que utilizam esses armamentos que são de uso exclusivo das Forças Armadas. Sim. Então, eu acho que tinha que pegar as nossas Forças Armadas e trazer elas para uma responsabilização maior com uma atuação cirúrgica. Não é botar soldados nas ruas, não. Não é botar soldado para fazer função de PM. Não dá. Os caras não são treinados para isso. Mas vamos lá, cara. Olha só. Se na favela tal tem 100 fuzis que é de uso exclusivo das Forças Armadas, então nós vamos montar uma operação de inteligência, vamos lá e vamos pegar esses fuzis. Não quer que entre, então solta. Bota num carrinho e desce. Não quer que a Força Armada se meta? Não tem problema. Pode botar, bota dentro do carrinho aí, devolve as armas aqui e acabou. Pronto. Agora tinha que ter uma atuação, cara. Tinha que ter um mínimo de atuação das Forças Armadas nesse sentido exclusivo, de ações pontuais de inteligência na recuperação daquele armamento que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Corretíssimo. Ponto. Se o governo federal quiser ajudar, tem que ser assim. Uhum. Pega o crime que é de competência do governo federal e mata no peito. Isso. Agora, centralizar o poder, em vez de ajudar as polícias a descentralizar, ele quer centralizar o poder? Não vai resolver, pô. A gente está falando em criar polícias metropolitanas. A gente está falando de descentralizar. Então, por aí, nota-se que o objetivo não parece ser resolver o problema da segurança pública. Né? Eu, é pelo menos... sintomático, é sintomático. Né? E aí, vamos lá. Entrando nos projetos. Cara, eu sempre pensei o seguinte. Tem 3 projetos que eu gosto muito deles, que eu acho que eles fariam um grande bem à sociedade. Né? O primeiro deles, eu caracterizei como terrorismo o uso de fuzil. Por quê? Uma arma, um 762, ele pode perfurar, não me lembro exatamente, você se recorda, quantas pessoas se botar enfileirada um 762 vai atingir e vai atravessar? Pode chegar a 13 pessoas. 13 pessoas. Um ferimento letal. Aí eu pergunto, quem porta um fuzil, quem assalta carro, quem rouba carro, quem para no meio da rua para roubar carro, quem rouba ponto de ônibus, no Rio de Janeiro chegou ao cúmulo absurdo do vagabundo roubar um ponto de ônibus portando um fuzil. Quais são os elementos básicos do crime de terrorismo no mundo inteiro? No mundo inteiro, tá? Depois eles têm suas variações. Mas o núcleo central é desafiar o poder mediante violência ou grave ameaça. Tá? Implantar o terror social. E desafiar, tem um terceiro elemento, mas desafiar o Estado, as forças políticas, com grave ameaça ou ação. Quando o cara está portando um fuzil, o que acontece? Ele vai se submeter à vontade do Estado? Quando a viatura mandar ele parar, ele vai parar? Não vai. De forma alguma. Ele não está causando um terror social? Sim. À medida que ele vem com um armamento bruto desse para as ruas? Justamente. Ele não está desafiando o Estado? Lógico. Aí há uma corrente pequena até, mas há uma corrente, porque assim, um recorte até. Os membros do Ministério Público e o Poder Judiciário foram convidados a opinar sobre esse projeto meu. E todos eles foram favoráveis. Esse projeto meu é o mesmo que trata como terrorismo o ataque a policiais imotivado, que é a mesma linha. Quando o cara ataca um policial somente pelo cara ser policial, ele está implantando terror social, desafiando o Estado com grave violência. Sim. É o núcleo central de qualquer terrorismo. Assim aí como aconteceu aqui em São Paulo. Agora, recentemente. Recentemente. Né? Isso é um ato de terrorismo. O cara quer pegar, sequestrar, torturar e assassinar um cara somente por ele ser policial. Qual cidadão de bem não entende que isso é um ato de terrorismo? Pois é. Projeto 443/2019, meu, que caracteriza tanto o ataque imotivado, não é aquele policial que o bandido corre, o bandido atira no policial, não é o confronto, é aquele ataque imotivado. Passou, a viatura tá ali, você metralha a viatura. Uhum. Passou, descobriu o cara policial, sequestra ele. Ataques do PCC havidos no passado aqui em São Paulo. Exatamente. Isso são atos terroristas. Só que esse mesmo povo que diz que não pode ser considerado terrorismo, porque seria um terrorismo doméstico, e alguns entendem que para ser terrorista tem que ser externo,
colocaram uma lei em 2013 que tornou as manifestações terrorismo. Porra. Então como é que você... Contrassenso, porque né? uma parte interessante do meu projeto é que eu altero aquela lei justamente para não me acusar de estar criando um elemento novo. Uhum. Eu não criei um elemento novo. Fui lá naquela lei onde considerou manifestantes terroristas e fiz a alteração nela para se incluir no ato de terrorismo, o ataque motivado a policiais e o porte de fuzis. Porra. Só que o projeto está lá parado. Eu venci enquanto eu estava no meu mandato de deputado, venci na Comissão de Segurança Pública, a esquerda vindo feroz contra. Nós conseguimos vencer. Eu não estou mais lá. Então, a gente depende de um deputado no mandato para que ele lute por esse projeto. Agora, mais que isso, a sociedade precisa desejar isso. Não tem nenhum. Eu vejo um monte de gente falando de balela de segurança pública, um monte de gente falando de bobeirinha de segurança pública. Eu só cheguei lá, eu não fui lá para fazer palhaçada. Desculpa, irmão. Eu não virei deputado federal para fazer palhaçada. Virei deputado federal para ajudar a sociedade, porra. Só que tu chega lá, nego quer palhaçada. Nego não quer que tu ajude a sociedade. Nego quer babacada, quer que tu faça show de pirotecnia. Quer melhorar a segurança pública? Começa aprovando esse projeto. Começa aprovando. Nós conseguimos um avanço na saidinha. O projeto não é todo meu, mas tem um pedaço meu. Teve a sua grande contribuição. Né? O que acontece? Os projetos lá, quando você impetra ele, e tem vários temas, eles são apensados, o nome é apensar. E dali, o relator faz um único projeto com todos aqueles projetos apensados. Então, o meu projeto de saidinha ele foi aprovado, sendo que dentro daquele projeto como um todo. Justamente. Entendeu? Por que o meu projeto não foi aprovado sozinho? Porque eu era radical demais. Meu projeto de saidinha era porrando, meu irmão. Porrada. Era não e não porrada, mesmo, não né? e não e porrada. Reincidência, não. Mau comportamento, não. Crime hediondo, não. Fugiu na saidinha, vai cumprir a pena toda de novo. É isso aí. Eu falei, eu não fui lá pra brincar, irmão. É, isso aí. Aí o pessoal falou, porra, não, isso aqui é muito radical, vamos juntar ele aqui, pegar um pedacinho de lá, um pedacinho de cá e fizeram esse projeto aí, que, porra, beleza, é uma novalgina pra quem tá com crise aguda de sinusite. Isso aí. Não resolve, irmão. Não mesmo. Entendeu? Então esse projeto, se ele fosse aprovado, a gente restauraria a dignidade do policial. O policial hoje sofre com isso. Tem policiais que se escondem, que escondem suas falas, que não se expõem com medo de serem reprimidos pelo crime organizado. Enquanto esses policiais não voltarem a ter a autoridade de policial, que não é dele, é do Estado. Quando ele é policial, tem pessoas que falam assim, a vida de todos é igual. Não é, não. A vida do vagabundo, do ladrão, do assassino, do estuprador, não é igual à vida de um trabalhador, porra. Não é, porra. Não. Não é, caramba. Não é mesmo. Não vem com esse papo de que é igual, não, porque não é. Porque fica um monte de gente mandando mensagem pra mim, toda a vida é igual. Porra nenhuma. Não. Desculpa a palavra. Não é, não é. Mas igual. não é, cara. Não é igual. Não é. Não é igual. Só quem nunca sofreu na mão de um desgraçado é que acha que pode ser igual, né? Porque é óbvio que não, né? Aliás, uma falta de bom senso interpretar que uma pessoa que comete um crime, seja ele qual for, não interessa, que ele é uma pessoa normal, né? Que é uma pessoa igual a uma pessoa honesta, íntegra, trabalhadora. Principalmente o quanto mais, né? Principalmente o criminoso quanto mais. E esses crimes com violência e grave ameaça. Então eu digo o seguinte, o policial tem que voltar a ser policial. Não é a vida dele. Tem que ter orgulho, né? É o Estado. O que é o Estado? O Estado, nós perdemos a sociedade, ela foi se perdendo tanto, a sociedade brasileira, que ela perdeu os seus principais valores. Ela perdeu os seus princípios básicos. A gente tem que voltar lá no primeiro período de direito para dizer o seguinte, o que é o Estado? O Estado é a sociedade. O Estado é o povo. E quando o policial está lá, ele é o Estado. Logicamente, ele é o quê? Ele é o povo. De bem, é claro. Natural. Então, ele é ali, ele significa liberdade, significa proteção à vida, significa proteção aos seus bens, significa seu direito de ir e vir. Então, não é justo, cara, que você devolva a esse cara o direito de viver. Exatamente. Porque hoje o policial está perdendo o seu direito de viver. Isso mesmo. Se morasse um policial numa rua, eu sempre paguei um preço alto por causa disso, que eu nunca me escondi. Eu ia para casa fardado, voltava fardado.
Eu nunca tive esse problema. Mas é um peso caro. Que a primeira coisa, você não tem medo, não? Se descobrirem, vou fazer o quê? Eu acho que é o seguinte, o Estado peca nisso, tem que proteger. Matou um policial, meu irmão, não interessa, nós vamos vasculhar esse troço todo, tu vai tomar 30 anos de cano, se não perpétua, que era o ideal. Era o ideal. Tirar da sociedade. Um indivíduo com essa característica tem que ser excluído da sociedade. Pois é. E aí você devolve a autoridade policial ao policial, e aí você consegue ter um raio maior de atuação do policial. Então, se tem uma viatura aqui, o vagabundo vai passar longe. Hoje ele passa na frente faixa 4. E o policial, se envolve na ocorrência, sai dali com pelo menos 3 anos de inquérito em cima. É isso aí. Difícil ser policial assim. Difícil e o risco de ser expulso da corporação? O cara tem família, o cara quer viver uma vida digna. Porque quem não quer viver uma vida digna, o cara não tá nem aí pra nada. O cara que quer viver uma vida digna, ele quer defender a sociedade? Quer proteger a sociedade? Sim, mas ele vai fazer o quê? Ele vai destruir a vida dele? Que às vezes acontece involuntariamente. Sim. A ocorrência bate na mão dele, se ele não for muito sagaz, pessoas tentando roubar a arma, você vê aqueles policiais rodoviários federais? Sim. O cara tomou a arma deles e matou os dois, pô. Exatamente. Se eles matassem os caras, imagina a vida deles como é que não estariam. Dos dois jeitos eles teriam a vida destruída. Ou seriam presos e expulsos da corporação, se tivesse matado o cara, ou como foram, morreram. Então como é que resolve um problema de segurança pública com essa inversão de valores, né? E aí isso é cultural. Isso é cultural. Morre policial, você não tem uma nota nos jornais de grande circulação. Você tem um ou outro ali dando uma notinha pequenininha. Agora, se tem algum indício de alguma coisa, aí explode. Aí todo mundo vai sair em todas as redes, todo mundo vai comentar, todo mundo vai lamentar. Hoje não, hoje a dor da perda do policial se resume à família dele e, no máximo, ao batalhão dele, os amigos próximos dele. Normalizou. Entendeu? Por isso esse projeto de tornar terrorismo, eu acredito que seria um projeto que teria uma grande importância para começar a trazer para níveis adequados de segurança pública. Sem fuzil nas ruas, a polícia consegue subir uma comunidade, por exemplo, sem também grande violência, porque a violência que ele usa de lá, o policial é obrigado a usar aqui. Perfeitamente. E aí os verdadeiros prisioneiros, que são as pessoas que moram nessas comunidades, também pagam o preço. Não tem dúvida. Só o vagabundo sai bem. Desse sistema de segurança pública que nós temos hoje, o único beneficiado é o vagabundo. Então eu queria muito que esses projetos fossem aprovados, mas depende deles e não mais de mim, infelizmente, né? A não ser que alguma coisa no cenário mude, né? A gente percebe, né, Gurgel, que muito se fala, né, que um pequeno percentual de pessoas é dono de toda a riqueza, né, enquanto que a base da pirâmide é de pessoas pobres. Da mesma forma, um pequeno percentual de bandidos aflige a sociedade, quando que a base é de pessoas do bem, né? Mas também existe um certo pecado com relação às nossas bases, né, que querem ser protegidas, de não optar pela figura política adequada para combater os males sociais do Brasil. Porque nós temos um monte de problema aqui, né? Problema de ordem econômica, meio ambiente, consumidor e outros tantos. Porém, o mais grave problema que aflige o Brasil é a segurança pública, né? Mas muitas pessoas ainda não se conscientizaram. Quando você fala em questão cultural, acho que é exatamente isso, né? As pessoas ainda não se conscientizaram
de que esse mal ele vai crescer exponencialmente, né, e vai mutilar todo mundo. Então, hoje o vagabundo ele tem mais vantagens do que um policial, como você fez a observação, né? Se um policial promove a neutralização, se mata algum desgraçado desse daí, vai parar na cadeia, perde o emprego público, enquanto que o vagabundo, muitas das vezes, sai na audiência de custódia ou pega uma pena mínima, vai se confraternizar dentro da cadeia com as facções que tomam conta desses lugares, né? E o governo brasileiro pouco se importa com isso, está mais preocupado com outras questões que não a da segurança pública, que é o maior cancro que existe aqui no nosso país. E, Gurgel, no Rio de Janeiro especificamente, existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Fachin, para que a polícia não suba os morros, não invada as comunidades sem uma justificativa, né? Isso, no meu ver, é uma grande aberração, porque se a polícia não pode ir a um determinado lugar sem prestar uma satisfação para o STF, como é que a polícia pode trabalhar? Como é que o Rio de Janeiro enxerga essa questão? Como que o Rio de Janeiro está se posicionando perante essa questão no STF? Olha, as polícias têm tido muita dificuldade, né, cara? Assim, a gente tem vários amigos, né, que passam um aperto para poder cumprir determinações de pessoas que estão muito distantes da realidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vive... eu diria que essa decisão ela criou zonas francas do crime. É a nossa impressão. Motivo para suprir uma comunidade... Você sabe que o traficante está lá, você sabe que ali é um comércio livre de drogas e outros ilícitos, que hoje não é só drogas. Você sabe que o cara que está lá é procurado, né? Eu acho engraçado, às vezes, uma reportagem, o cara fala com uma naturalidade assim, 17 passagens pela polícia. O cara passou 17 vezes por uma delegacia e está na rua. Olha que loucura isso. É uma coisa assim, surreal só de falar. Já causa na gente assim um desespero. E aí o repórter lá, pô, fulano tem 17 passagens pela polícia. Teve uma que tá engraçada, que ele falou assim, aquele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Como se aquilo ali fosse um absurdo. O cara foi preso sem nenhuma passagem pela polícia, aquilo ali que fosse o anormal. O anormal não era o cara que tinha 17, não. O anormal era aquela pessoa. Então, quando o STF toma essa decisão, ao subterfúgio de proteger aqueles cidadãos, eu me pergunto qual é a proteção dada a esses cidadãos que vivem sobre uma lei paralela, a lei do crime. Principalmente o morador da comunidade. O morador ele não vive a regra do Estado Democrático de Direito, ele vive a regra que o vagabundo impõe. E sabe-se lá qual que é, né? A gente não está lá dentro, a gente não sabe. Então, assim, quando você fala assim, as polícias não podem subir as comunidades, uma coisa é você pegar e assim, eu nem acho que isso deveria ser uma medida judicial. Eu acho que o Ministério Público deveria se aproximar mais das polícias, como é nos estados, né, nos países mais evoluídos, e o Ministério Público, que é o fiscal da atividade policial, que deveria, junto às corporações, estabelecer procedimentos de neutralização do crime naquelas localidades. Acho que isso daí poderia funcionar bem. Justamente. Para mim, o judiciário não deveria se meter nisso. O judiciário não tinha que tomar decisão sobre isso. Teria que mandar o Ministério Público. Ministério Público, o que é que você acha disso? Vai lá, você junta, monta uma força-tarefa com as polícias. E aí sim, aí o cara... Inclusive, se ele pudesse até ir nas ocorrências... Eu sei que falar para um promotor, né, que ele entra numa comunidade, a primeira coisa que vai pensar, pô, mas eu não fiz para a polícia. Vou lá tomar tiro, né? Você não teria feito para a polícia, né, pô, mas olha só, o problema do crime é um problema de toda a sociedade. Natural. Essa distância que há do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, uma distância extremamente danosa. É muito fácil você chegar aqui e criticar toda uma atuação, seja numa empresa, seja em qualquer lugar, daquilo que você não faz a menor ideia, daquilo que você só vê vídeo ou que você só ouve falar pela imprensa. Então você, pô, vai lá. É fácil varrer esse chão aqui? Depende, eu não varri, pô. Exato.
Aí é fácil eu criticar uma pessoa aqui pelo trabalho que ela fez se eu nunca executei. Eu vou chegar de longe, vou chegar absoluto aqui e vou falar, tá mal feito. Correto. Certo? Agora, eu fiz. Eu não fiz. Se eu fosse fazer, talvez fosse ficar 1000 vezes pior do que eu acho que tá ruim. Exato. Geralmente, assim, às vezes, Exato. quando você olha uma coisa e fala assim, aquilo ali não foi bem feito, é igual, assim, eu recebi muita crítica pelos projetos que beneficiavam as polícias. Né? A maioria da sociedade não entende isso e critica demais. Né? Eu tenho um projeto que dá isenção de imposto de renda para o policial. Nossa, fui muito atacado por isso. Mas o cara não entende que o erro não está na isenção. O erro está na cobrança, cara. O que a gente paga de tributo hoje, o cara quer comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem até 40% de imposto sobre a renda. Uhum. Mas tem 6% sobre o consumo, irmão. E Exato. só tu paga Lógico. R$50 se você tiver um Porsche. Tu paga $50 por ano para ter um Porsche nos Estados Unidos. Então o cara vem com direito comparado, esses polissólogos, sei lá, esses facesólogos, né? Instagramsólogos, né? Uhum. Eles vêm, porra, com as balelazinhas, que, mas os Estados Unidos cobra 40% sobre a renda. Cobra 40% sobre a renda, mas não cobra sobre todos os outros que a gente paga. Então vamos falar aqui rapidinho. Tu, para ter um carro, paga IPVA, paga seguro. Tu, para ter um imóvel, paga IPTU. Se você transferir, tu paga ITBI. Você paga imposto sobre consumo na ordem de 40%. Tu paga imposto de renda na ordem de 27,5%. Se tu for empresa, tu paga pelo trabalhador o dobro do que tu paga para ele, para ter ele como empregado para você. Então, no final, cara... Mais impostos sobre a nota fiscal. Mais impostos sobre a nota fiscal, mais... Não tem saúde pública, não tem educação pública. Não tem retorno nenhum. Tem essa diferença ainda, que lá os aparatos funcionam. Sim. Então, quando eu propus esse projeto de isenção de imposto de renda para os policiais, era por uma razão muito simples. O policial hoje não ganha auxílio de praticamente nada. O auxílio moradia do policial no Rio de Janeiro, você vai rir. Ele foi conquistado por mim em 2012, tá? E era R$100 em 2012. Nós estamos em 2024. Quanto é o auxílio moradia? Quanto é o auxílio transporte do policial hoje no Rio de Janeiro? R$100. 12 anos que o policial ganha R$100 de auxílio transporte. Poxa, não vai fazer falta, né? E aí, cara, quando você fala assim, o cara paga para trabalhar, o cara paga para se equipar, o cara paga para treinar. O cara, para ser policial hoje, ele paga para ser tudo. O cara paga uma academia que ele precisa estar bem preparado fisicamente. E isso é para quem? Para a sociedade, cara. Então são coisas que assim, não quer dar isenção de imposto de renda policial? Beleza. Então dá tudo isso aqui que eu falei. Dá um auxílio combustível adequado, dá munição para que ele possa treinar adequadamente, como tem que ser, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Dá vários tipos de fardamento, dá um calçado que seja mais adequado, que não estoure o pé do cara. Eu tenho meus pés estourados, por exemplo, até hoje. Arma correta. Dá para ele isenção na academia. Aí as pessoas vão dizer assim, mas é muito benefício para a polícia. Então faz prova para a polícia, pô. Quer também? Faz prova para a polícia. Bota uma farda. Lógico. Bota uma farda, vai encarar o que as polícias encaram. E se submeta aos riscos, né? Porque... Paga o preço. Exatamente. Porque para criticar vem um monte de gente. Né? Sem se falar que o policial, como qualquer outro ser humano, tem familiares, né? Na maior parte das vezes, são pais também, mães, e não tem sequer assistência médica hospitalar odontológica para si e para a família adequados. Né? Tem que ir para um hospital de servidor público, um hospital do SUS, e ficar na fila, não que ele deva ser endeusado ou que ele deva ser privilegiado, mas o fato é que um desestímulo como esse, que é obrigatório, por exemplo, para vigilante, né? O vigilante, não desmerecendo, que é uma profissão muito interessante também, e que também está no sistema de combate ao crime, mas o vigilante, ele é aquinhoado com o plano médico, plano de saúde, obrigatório pela empresa que o contrata. Então, por que o policial
não pode também, né? A aposentadoria especial, recentemente, a Suprema Corte também mandou revisar a questão da aposentadoria especial para o policial, né? Então, assim, enfim, enquanto o policial não for considerado, ou ser policial não for considerado uma das profissões mais interessantes, o desestímulo que vai se assomar a isso vai transformar o quadro das polícias no Brasil ínfimo, que já é ínfimo em relação à quantidade necessária para combater o crime, né? E só retomando um pouquinho essa questão da proibição de polícia lá no Rio de Janeiro, ir até as comunidades e tudo mais, a gente tem visto na imprensa, Gurgel, caminhões, veículos de transporte que são objeto de roubo, furto, com carga, que entram nas comunidades e a polícia é obrigada a parar na perseguição porque não pode adentrar, não é? Como é que está essa questão do furto e roubo de carga lá no estado do Rio de Janeiro, em especial? Olha, nós vivemos um pico, né? Eu diria que de 2014 até 2018, um pico muito danoso. Inclusive, várias empresas deixaram o Rio de Janeiro, várias empresas não entregam no Rio de Janeiro por conta desse roubo de cargas. Aí eu volto a dizer, eu fiz vários projetos, inclusive, sobre roubo de cargas. Receptação. Me lembro. Melhor dizendo. Então, tem projeto que triplica a pena de receptação. Eu tenho um projeto que duplica a pena de quem for pego cometendo crime com menor. Porque hoje você colocar um menor para cometer um crime é vantagem, porque se der algum problema, você coloca ele na frente, ele assume, e o maior, de repente, sai até da cadeia junto com ele, sai pela porta da frente da delegacia. Por exemplo, foram roubar, matou, você pode ver, você deve ter essa experiência como delegado, que na maioria, ou se não em todas as vezes, o menor vai lá e diz que foi ele. Assume. E aí o maior sai impune. Então, não pode ser vantajoso para o criminoso ter um menor envolvido no crime. Quer proteger as crianças? Não tem jeito melhor que aprovar. Projeto 444/2019, meu também. Meu também esse projeto. Quer proteger as crianças? Não tem? A pessoa que fala, vamos proteger as crianças. Pô, eu fiz. Uhum. Eu fui lá e fiz. Se chamar menor para cometer crime, vai dobrar a pena. Você quebra aí, 30% dos soldados do crime, que são tudo menor de idade. Que o traficante sabe que se botar ele lá para fazer contenção, se chamar ele para um roubo, ele sabe que se ele for pego, ele vai pagar 2 vezes. Vai pagar pelo crime dele e do menor. Agora, a Câmara aprova esse projeto? Eles botam em votação? Porque a sociedade não está interessada em discutir segurança pública. Agora, voltando para o que você está falando de roubo de cargas. Não vai resolver. Você criou mercados paralelos. As comunidades hoje se tornaram mercados paralelos, meu amigo. Então, hoje, antigamente, o roubo de carga, o traficante, o bandido, ele virava e falava assim, cara, precisamos fazer um dinheiro. Vamos roubar uma carga? Aí ele roubava uma carga e ele ia procurar alguém para comprar. Hoje, esse círculo está invertido. Hoje você tem uma demanda. A comunidade tal, compra tantas toneladas de carne, compra tantos televisores, compra tantos celulares, compra tanto. Então o cara já sai com uma listinha do que ele tem que roubar para ele alimentar aquele mercado ali que já existe. E detalhe, com a decisão do STF, esse mercado está blindado. Porque ninguém vai lá fiscalizar. E aí eu te falo, o estabelecimento que compra essa mercadoria e revende lá dentro deveria ser fiscalizado por quem? Prefeitura. E aí você vê os municípios e dizem que não tem responsabilidade de segurança pública. Então você criou, cara, está criado o mercado paralelo, não é de hoje não. Uma economia toda pautada no crime. Hoje o roubo de cargas, ele é para alimentar uma demanda que já existe. Olha que loucura. Impressiona mesmo. Olha que loucura. O cara não vai mais buscar comprador, ele simplesmente vai parar lá. E já tem aonde escoar. Já tem a demanda. Então não há empresa que suporte isso. O que as empresas começaram a fazer? Deixaram ir. Claro que assim, os sindicatos, Sindicarga, eles se uniram para tentar soluções para resolver esse problema. Só que o remédio é amargo.
Não tem como. Sem força. Eu faço a pergunta a você. Você pega a melhor escola, bota dentro de uma área dominada pelo crime organizado, bota os melhores professores lá dentro, supondo que eles conseguissem permanecer lá dentro, dar aula lá dentro, que ainda tem esse desafio, mas vamos supor que eles conseguissem. E aí eu pergunto, esse aluno, quando saísse daqui, dessa sala de aula, virasse a esquina e se deparasse com todo esse mecanismo do crime, esse território com leis implementadas e comandadas pelo crime organizado, será que vai funcionar com ele? Então a gente tem uma frase famosa, eu não sei quem foi que disse, mas foi alguém, não fui eu que inventei, né, que chegamos ao triste episódio de que a segurança, que a educação talvez precise ser garantida na ponta de um fuzil. Isso causa revolta, as pessoas dizem, que absurdo. Não, não é absurdo. Hoje você precisa da repressão para você garantir o mínimo de direitos que essas pessoas não têm. Os pessoal criticando a escola cívico-militar. O maior absurdo é criticar o projeto de escola cívico-militar. O projeto de escola cívico-militar nasceu para pessoas que não tinham condições de pagar um preparatório para que seus filhos passassem na escola militar. Ele não é para filho de militar, ele é para pessoas que querem uma educação com mais disciplina para os seus filhos. Natural. E a implementação deles é em área de vulnerabilidade social. Justo. Ou seja, para atender as pessoas mais pobres. É isso mesmo. Esse é o núcleo do projeto. E aí você vê um monte de pessoas criticando esse projeto. Então, assim, a violência e o crime organizado chegaram a um ponto, por exemplo, eleições. Vamos falar de eleições. Aonde tem domínio de território, seja tráfico de drogas ou seja milícia. Quem fiscaliza? Os tribunais regionais eleitorais foram lá dentro fiscalizar? Se houve compra de voto, se houve propaganda irregular, se tem carrinho de som batendo dentro da favela o dia todo. Boca de urna. Boca de urna. Foram lá verificar isso? Voto obrigatório, voto não de foram. cabresto. E assim, não vou criticar os caras, não. Não foram porque não tem como ir. O controle saiu da mão do Estado. Não tem como ir. Impressiona. E vai deixar como tá? Por exemplo, como é que resolve isso? Então vamos cruzar os braços e que se dane. Então, o Estado chegou num ponto onde o crime ele está instaurado de uma forma, cara, que ele já chegou, inclusive o DERIT tem feito um trabalho aqui em São Paulo, louco, né? Assim, você enxergar isso, que eles estão dentro dos serviços públicos, né? Sim. Eu assim, imagino, claro que eu não quero isso, vou lutar até o fim contra isso, mas, cara, a gente tá virando, uma Colômbia, cara. Exatamente. O narcoterrorismo, eu acho que daqui a pouco ele vai ser um partido. Ele hoje já tem românticos, né? Já tem partido que romantiza com ele. Mas eu acho que amanhã eles vão botar Partido dos Narcoterroristas. Porra, e eu não duvido se eles elegerem um monte, irmão. Porque, porra... Depois que nós tivemos uma decisão estapafúrdia, sem base científica nenhuma, de que 40 gramas de maconha não é tráfico de droga, é só uso, pode usar, quer dizer, não tem sequer o tempo, né? A medida de tempo, quanto tempo que o camarada pode ficar com 40 gramas, 1 mês, 2 meses, 3 dias, por que 40 e não 39 ou 41? Né? Pois então, nós chegamos num ponto que as decisões, como você muito bem observou, né? Decisões judiciais que não deveriam ser proferidas, porque nada tem a ver com o assunto, né? Não, o juiz ele não legisla, nós chegamos a um ponto de que a interpretação da lei é feita de qualquer forma, ao bel prazer, o Ministério Público também está, de certa forma, que, embora incumbido de fiscalizar a lei, um tanto quanto ausente dessa fiscalização, as polícias estão sucateadas e o povo vai sofrer ainda mais, infelizmente, né, com essa situação que o Brasil chegou, talvez por culpa da própria sociedade, né,
que não elegeu as pessoas corretas, deputados federais hoje, porque as leis penais, processuais penais e de execução penal são de atribuição da Câmara Federal e do Senado Federal, né? Não podem ser feitas no Estado, não podem ser feitas na Câmara dos Vereadores, né? Infelizmente, nós não temos hoje o Senado e a Câmara com foco exclusivo no combate à segurança pública, né? Na época em que você esteve lá, eu me recordo de outros deputados que também eram policiais, que eram proativos. Hoje eu não sei o que a bancada de policiais lá em Brasília está fazendo, que até agora já se passaram 2 anos e a situação só piora, né? Só daqui de São Paulo nós temos 4 delegados de polícia que são deputados federais, que eu perguntaria quais são os PLs que eles já levaram para combater o crime organizado no Brasil, até o crime ordinário no Brasil, né? Então, não só esses 4, mas todos os outros que são policiais, promotores, ex-juízes, enfim, precisamos do apoio desse pessoal que foi eleito, que está lá, porque na nossa impressão aqui, Gurgel, acabou, né? O Legislativo não está preocupado, a Justiça está lá nas Supremas Cortes achando que pode interpretar a lei do bel prazer, e o Executivo com proposta indecorosa de falar, não, nós vamos resolver o crime aqui, é só deixar aqui conosco. O mesmo sentimento sintomático que você teve aí eu tenho, quer dizer, quer comandar as polícias militares, por quê? Né? Seria uma guarda bolivariana, né? Seria uma guarda venezuelana para que a gente venha a perder a mão de vez da polícia militar, né? Sem dizer que o policial militar já está totalmente desestimulado, como você aí explicou, não só o policial militar, policial rodoviário federal, policial civil pelo Brasil afora. Então, assim, chegamos a um ponto lamentável, né? Até concito você a voltar para a Câmara, né? Nós precisamos de pessoas como você lá na Câmara Federal para chacoalhar a roseira lá, né, meu irmão? Precisa de gente que tenha essa capacidade, essa força de vontade e essa visão de que o crime está consumindo a sociedade brasileira em todas as searas, em todos os instantes, em todos os meios, né? Até principalmente o coitado do pobre, né? O pobre que está nas mãos desses vagabundos aí e que não tem mais a quem recorrer, né? Mas olha, Gurgel, eu não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui no nosso Prodecast. Gostaria muito que você, estando em São Paulo novamente, venha nos prestigiar participando de mais programas. Eu queria ficar contigo aqui, porque eu sei que o teu saber a respeito de combate a vagabundo, né? Nós podemos ficar muito tempo aqui, né? Mas quando você puder nos dar a honra e o prazer de, estando aqui em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, nos prestigiar com a sua presença, será muito importante, viu? Eu queria pedir as suas considerações finais aos nossos ouvintes e te agradecer imensamente. Meu irmão, eu que te agradeço, a honra é toda minha. Debater segurança pública com quem entende é sempre um prazer. E a gente gostaria que as pessoas dessem a importância devida a esse tema. Porque não adianta ter direito à propriedade, direito à vida, se não tiver quem faça valer esses direitos. Hoje nós estamos falando de pessoas aprisionadas em condomínios, pessoas aprisionadas dentro de comunidades e vagabundo à solta. Então hoje nós invertemos o valor. O cidadão de bem está preso e o vagabundo está solto fazendo o que quer. Então, eu acho que uma hora a sociedade vai acordar para isso. Espero que não seja tarde demais. Nós temos um congresso, eu confesso a você, eu não vou fazer crítica pessoal a nenhum deles, não estou me referindo a nenhum dos deputados que foram eleitos com a pauta de segurança pública. Primeiro porque eu sei que é difícil demais você cuidar de segurança pública num congresso. Segundo, porque eu não estou acompanhando. Se eu estivesse acompanhando, talvez eu tivesse um pouco mais de dados
para dizer, eles não estão fazendo. Eu não estou acompanhando a Câmara dos Deputados porque eu não sou mais deputado, então o problema é deles, não é meu. Meu problema é aqui, tentar orientar a sociedade, tentar fazer a sociedade enxergar que ela precisa ajudar nesse combate. Meus projetos estão lá. Minhas contribuições estão dadas. O que eu acho que tem que ser feito para melhorar a segurança pública está lá. Eu não posso agora dizer no cara que está no mandato o que ele deve fazer. Sim. Quem tem que decidir o que tem que fazer é ele e compromisso com o eleitorado dele, né? Você falou aí que gostaria que eu voltasse para o mandato. Rapaz, eu só volto para o mandato se a sociedade, de fato, encarar esse problema comigo. Porque eu não compro voto. Eu não faço conluio. Eu não recebo dinheiro de ninguém, de sacanagem, de nada. Eu não me meto com vagabundo. Então, como é que um cara como eu ganha uma eleição? Só se a sociedade quiser. Só se as pessoas de bem falarem, eu quero esse cara deputado. Eu não compro um voto, não uso dinheiro para fazer campanha. Não uso. Eu poderia ser o cara mais rico do Brasil. Eu não gastaria meu dinheiro para ter um mandato. Por uma razão muito simples. Mandato tem que ser desejado pelos seus eleitores e não comprado. Perfeitamente. E você tem que viver aquilo que você prega. Nós estamos, desculpe, na merda que a gente está hoje, porque qualquer um com dinheiro, principalmente se for dinheiro ilegal, vai lá e se elege. Então, se eu depender disso para ganhar a eleição, eu prefiro não ser. Entendo. Prefiro não ser. Eu serei se a sociedade entender e caminhar comigo. Se não caminhar também, não tem problema. Continuamos contribuindo do nosso jeito, continuamos ajudando da forma que a gente acha que tem que ajudar. Nós temos que sempre lutar pelo aquilo que a gente acredita. Segurança pública é uma coisa que eu acredito. Não é uma coisa que eu faço para agradar A ou B, não. É porque eu acredito nisso. Eu gosto disso, eu vivo isso. Então, para mim, independente de mandato ou não, sim, eu faço. Eu gosto da Polícia Militar, sou muito grato a tudo que a Polícia Militar me deu e eu honro a Polícia Militar todos os dias da minha vida. Por quê? Por mandato? Não. Porque eu gosto. Vou fazer sempre. Parabéns. Então, meu amigo, eu queria dizer para você e para todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. Com certeza é um prazer sempre estar aqui. Teu programa está perfeito, maravilhoso. E a gente pede a vocês, compartilhem, divulguem nas suas redes sociais, dê espaço para que o conhecimento chegue às pessoas. As pessoas têm que ouvir. Se não concordar, não tem problema. Inclusive, se não concordar comigo, pode falar que eu estou aberto a ouvir opinião de todo mundo, que é assim que a gente evolui. Ah, o Gurgel, não gostei do que tu falou. Legal, adoro ouvir isso. Só me diz por quê. E não sendo, algum débil mental aí, de esquerdopatia crônica, a gente ouve tudo. Agora não pode chegar o cara lá e... Não, eu quero só para tomar uma cervejinha. Fala isso para a família, né? Das pessoas que perderam seus entes queridos, que era só para uma cervejinha, né? Mas é isso, irmão. Mesmo. Muito obrigado. Olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Gurgel. Foi uma honra, um prazer muito grande te receber aqui conosco. E eu gostaria de renovar o convite para você voltar mais vezes aqui conosco. Sempre que eu estiver aqui, estaremos de volta. Prazer imenso, viu? E chegando agora ao final do nosso programa de hoje, quero agradecer principalmente a Prodetec Segurança, que é a patrocinadora master do nosso programa, mas também agradecer aos demais patrocinadores, a ABEPD, Associação Brasileira de Empresas para a Segurança de Dados, agradecer a Force Commander, agradecer também ao Escritório Ferreira de Araújo e também a BCI, Bureau of Corporative Intelligence. A todos vocês que nos acompanharam até agora, o meu muito obrigado, obrigado equipe técnica, até breve, meus queridos amigos, fiquem com Deus.